Fala galera, no capítulo 8 da obra Ortodoxia, de Chesterton, o capítulo que chama-se O Romance da Ortodoxia, Chesterton vai falar sobre essa questão da liberalização da religião e que, sob o argumento de que você quer tornar a religião mais liberal, né, mais flexível, você acaba justamente fazendo o contrário. Como a gente vai ver, o tiro acaba sempre saindo pela culatra. E ele vai mostrar que essa crença na ortodoxia, na tradição cristã, ela tem muito mais contornos liberais do que contornos iliberais. É lógico, a gente tem uma tendência natural a acreditar que algo mais liberal é melhor e algo não liberal, ou iliberal, como ele chama ali no livro, é pior. E ele vai mostrar que a nossa percepção sobre essa questão, sobre essa liberalização da tradição, ela está completamente invertida. Ele vai mostrando, ele começa falando que o mundo ele está cada vez menos enérgico, né? Pelo desenvolvimento de máquinas, pelo desenvolvimento dos transportes, né? Pela a facilitação da vida das pessoas. E ele diz que a simplificação da linguagem, né, ela acaba tendo uma responsabilidade muito grande sobre essa falta de energia, sobre essa pulsão do mundo. Veja que essa simplificação da linguagem, segundo ele, ela tem salvado as pessoas do raciocínio, né? Ela faz com que você pense menos sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você vê, já que você desconhece os conceitos, você desconhece a linguagem, você acaba tendo mais dificuldade de entender a fundo tudo aquilo que a gente está enxergando, tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Eu falo assim de uma maneira muito simples, né? Se eu vou falar para um marceneiro que eu quero construir um armário, eu digo para ele, olha, eu quero usar madeira tal, com tantos centímetros de espessura, o fundo desse armário tem que ter tantos milímetros, eu gostaria que você usasse parafusos do tipo Phillips, de aço inox, com o suporte tal, corrediças telescópicas, gavetas com espessura, com altura tal, é uma coisa. Agora, já imagina se eu chego para o marceneiro e digo assim, eu quero que você faça um negócio aqui, para colocar as coisas, fica nesse canto aqui, faz de madeira, né? Não sei. Então, assim, eu tenho uma imagem na minha cabeça do que eu quero, mas eu não consigo falar, né, pro marceneiro como eu quero isso, né? Especificar, detalhar para ele. Agora você imagina se eu vou, até entrando nessa questão de material mesmo, eu vou explicar para ele, por exemplo, um mecanismo de um motor, um mecanismo de um relógio, quer que seja, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas e as minhas descrições, as minhas análises vão ficar cada vez mais vazias. E o mesmo ocorre com esses fenômenos sociais. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Quando você vai perdendo a noção da linguagem, a questão da noção do uso da linguagem. E isso é uma coisa que está muito em voga hoje. Você tem um lado aí, gente falando de linguagem inclusiva, né? De linguagem neutra, pior. Então já não é nem simplificando a linguagem, como tem sido propalado aí em questão do judiciário, por exemplo. Não, o judiciário tem que usar uma linguagem mais simples, não é? Quando você fala isso, na verdade, você está dizendo o seguinte: olha, as pessoas não conseguem entender a linguagem do judiciário. Para isso ser resolvido, ao invés de eu educar melhor as pessoas para que elas consigam ler isso e entender, não, eu vou simplificar a linguagem, continuo educando mal todo mundo. Né? Ou, inclusive, que é pior, que eu mudo o sentido das coisas. Então, como eu disse, a gente expressa ideias, a gente raciocina em cima de linguagem. Né? E mais que isso, a gente se comunica com os nossos antepassados através da linguagem. Eu preciso, a menos que você queira pegar uma obra do Machado de Assis, a menos que você queira pegar Platão, que você queira pegar São Tomás de Aquino, que você queira pegar Aristóteles e você reescrever essas obras de uma forma mais simples, né, com figurinha, desenho, como se você estivesse falando com criança, a menos que você queira fazer isso, você precisa dominar o uso da linguagem, né, para você realmente entender, para ler a própria Bíblia ou qualquer outro livro religioso. Né? E a gente tem a sociedade passa por essa tendência, essa simplificação, que também tem esse efeito colateral, que é de nos distanciar dos nossos antepassados. E que produziram o melhor do conhecimento filosófico, né? Tá aí
quase 1000 anos, no mínimo, né? Quase 1000 anos para trás, né? São Tomás de Aquino ali para trás. Então, essa questão da linguagem é muito importante. E ele vai colocar que quando a gente pega e analisa a expressão liberal, né, quando a gente aplica isso à sociedade, à política e à religião, na verdade a gente está falando o contrário do que a gente gostaria de falar. Até porque liberal significa o quê? Alguém livre, né? Um livre pensador, uma pessoa que ama a liberdade. Isso é um liberal, né? Mas na sociedade hoje, para a questão do liberal, quando a gente fala de uma questão religiosa ou questão moral, filosófica, o que é um liberal? Liberal é alguém que acredita estritamente, por exemplo, na origem material de todos os fenômenos. Um liberal é alguém que nega completamente a possibilidade de existência de milagres. E liberal é uma pessoa que não tem a menor possibilidade de acreditar numa alma imortal. E aí o Chesterton vai mostrar que nenhuma dessas orientações ela é iliberal, ela é liberal. Muito pelo contrário, ela tem muito mais contornos não liberais do que liberais. As pessoas que tentam então flexibilizar, liberalizar a ideologia, na verdade eles são pessoas, a teologia, na verdade eles são pessoas com fortes traços não liberais, né? E essas ideias não liberais hoje, que são chamadas de liberais, elas acabam tendendo ao quê? À opressão, né? Elas acabam tendendo à restrição da sua liberdade. E que na visão dele, como ele vai demonstrar, a ortodoxia é a única linha que se opõe radicalmente à opressão, né? Você pega aí, por exemplo, a questão tão falada hoje, né, a questão do comunismo. Todos os líderes de esquerda, se você olhar para os líderes aqui da América Latina, se você olhar para Marx, se você olhar para Lenin, se você olhar para todos esses grandes líderes de esquerda, eles diziam o seguinte: qual era o inimigo comum deles? A Igreja Católica. Eles precisavam, antes de tudo, destruir a Igreja Católica. Marx deixa isso claro nos escritos dele, né, que a aversão que ele tinha pela religião. Por quê? Porque todo sistema de valores religioso, todo sistema de valores cristão, ele acaba inviabilizando o andamento do comunismo, da implantação, né, ou da tentativa de implantação do comunismo. É muito fácil, o Chesterton mostra, por exemplo, você pode querer justificar, né, um tirano, os atos de um tirano, distorcendo as escrituras, distorcendo a ortodoxia. Mas é muito mais fácil, né, você consegue justificar em parte isso, mas seria muito mais fácil você criar uma nova filosofia e justificar esse tirano inteiramente. Com a ortodoxia não consegue, você consegue distorcendo e, em parte ainda, você consegue fazer essa justificação. Então, essa doutrina cristã que a mais antiquada, a mais ortodoxa possível, na visão do autor, é a única salvaguarda, é a maior das salvaguardas das democracias. Essa negação lógica da tirania e da oligarquia, né, desse tipo de manejo social, ela vem justamente dessa crença cristã de que nós não somos perfeitos, nós temos a marca do pecado, nós vamos sempre tender, né, a fazer besteira, a errar, a pecar na nossa vida, e que, portanto, as vontades particulares de poucos indivíduos não podem ser opostas à maioria. Aquela velha história, já comentamos anteriormente em outros capítulos. Se você quer saber quem deveria trabalhar administrando a coletividade, né, entre aspas, governando a coletividade, deveria ser aquela pessoa que diria o seguinte: olha, eu não tenho condição. Você quer que eu seja prefeito dessa cidade? Olha, esquece, eu não tenho capacidade para isso. Então, esse cara é o cidadão que deveria ser colocado no cargo, ao contrário do sujeito que vai dizer o seguinte: não, eu tenho plena condição, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho um plano para resolver todo esse problema. Quando você ouve isso de alguém, esse é a pessoa menos indicada a ser colocada num cargo desse, né? E o Chester vai tratar, por exemplo, também sobre a questão dos milagres, né? Ele vai usar isso como um dos primeiros exemplos. A noção comum
é que é liberal uma pessoa que não acredita em milagres, né? Quando deveria ser justamente o contrário, porque essa pessoa, ele não dá nenhuma, além de ele não acreditar em Deus, ele não outorga nenhum tipo de liberdade para Deus, né? Ele deveria ser, então, o liberal deveria ser aquele indivíduo que é livre para acreditar que qualquer pessoa pode, ali nas palavras do Chesterton, levantar do túmulo do dia para a noite, né? E não você negar peremptoriamente isso, e que esse desconhecimento da própria linguagem leva a gente as pessoas a uma conclusão contrária, né? O liberal, então, ele está relacionado mais ao materialismo hoje em dia e não com liberdade. Então a gente vai deixar de acreditar em milagre por conta do materialismo, né? O materialismo não te permite essa crença. Isso, visto dessa forma, você vê que tem muito mais contornos liberais, né, do que contornos iliberais, não liberais, do que contornos liberais, né? O milagre, segundo Chesterton, é o quê? É a liberdade do próprio Deus. Você até pode negá-lo, mas você não pode dizer que você negar esse milagre, é um triunfo do materialismo, né? Muito pelo contrário. O materialismo científico, como eu falei, ele vai desconsiderar, ele vai negar essa liberdade de Deus. E essa liberalização na religião, essa tendência de liberalização na religião, ela não ajuda com a libertação do mundo. Aí ele vai analisar duas correntes aí filosóficas, né? O panteísmo e o imanentismo, que está bem relacionado ali frequentemente relacionado com o budismo, né? O panteísmo é o quê? É essa crença de que Deus e natureza são a mesma coisa, né? Não existindo um Deus personificado, que nós faríamos parte aí da própria natureza, né? A gente seria igual ao resto da natureza. O imanentismo seria essa doutrina que nega a influência metafísica sobre o mundo, qualquer influência imaterial sobre o mundo. Quando a gente compara o cristianismo com essas correntes, e com qualquer outra corrente, né, religiosa, é muito comum a gente ser confrontado com uma afirmação. Isso até é comum nas aulas de religião do meu filho no colégio. A professora, apesar de ser um colégio católico, a professora fala isso, já falou, passou dessa forma. O próprio livro de religião dele, ele, ao apresentar as doutrinas, as diferentes doutrinas religiosas, ele deixa essa conclusão no ar, que é o que a gente ouve muito aí. Seria o quê? As religiões da Terra diferem em ritos e formas, mas são as mesmas no que ensinam. Então, o Chesterton vai mostrar que isso é totalmente falso. Isso é o oposto dos fatos, né, de que as religiões se diferem em ritos e formas, mas que o ensinamento delas é o mesmo. Na verdade, a coisa acontece exatamente ao contrário. Os ritos e formas da religião são muito parecidos, tá? O que difere-se é o que elas ensinam de fato. Então você veja, quando você olhar para qualquer religião, você vai ver que você tem sacerdotes, você tem templos, você tem esculturas, né? Você tem escrituras, você tem altares, você tem datas especiais em qualquer religião, festas em relação a essas datas. Isso é tudo lugar comum em qualquer religião, pega católica, qualquer coisa. A diferença está onde? A diferença está justamente ao contrário do que essa frase diz. Está justamente no que elas ensinam, né? E o Chesterton mostra que, por exemplo, liberais e conservadores, revolucionários, que seja, eles têm livros, eles têm grupos, fazem publicações, né? Eles têm uma série de... Eles têm o hino deles, né? Tem até um modo de se vestir, mas cada um deles tem essas mesmas coisas, mas eles diferem naquilo que eles ensinam, naquele que é o objetivo do movimento em si. Próprios exércitos, né, quando estão lutando um exército contra o outro, quando um exército quer destruir o outro, ambos usam uniforme, têm veículos militares, se organizam de forma hierárquica, eles são muito parecidos na forma, mas o objetivo é totalmente antagônico, né? E o Chesterton vai tocar nessa questão, nesse ponto em relação principalmente ao budismo e ao cristianismo. E o budismo vai representar muitas outras correntes.
E o exemplo que ele dá, muito interessante, é a análise da representação em esculturas do budista, né, do santo budista ali, e do cristão. Ele mostra que a escultura, ambos são esculturas, né, dentro da religião. Ah, você fala, viu, é a mesma coisa a forma. Não, mas quando você olha para uma escultura budista, você percebe que ela é serena, que o corpo dela está imaculado e que ela está de olhos fechados, né? Ou seja, ele tem um corpo elegante, está de olho fechado, ele está olhando para onde? Está olhando para dentro de si mesmo, simbolicamente. Quando você olha uma escultura, uma pintura, uma representação de um santo da igreja, você tem aí milhares delas, né? Você vê que o corpo dela, ele está debilitado, ele está decrépito, né? É um corpo sofrido, porém o olhar é aquele olhar vivo, é aquele olhar de vida, e ele está olhando para onde? Ele está olhando para fora, né? Ele está com os olhos extremamente abertos. Então, quando você fala que o budismo, por exemplo, e o cristianismo são a mesma coisa, né? São a mesma coisa na forma, na essência, só diferindo na forma, na verdade você está exatamente o contrário, né? A base da crença cristã e a base da crença budista é totalmente inversa, né? O cristão, ele não quer amar a ele mesmo. Ele quer sacrificar ele mesmo para amar o próximo, né? Ele quer amar o próximo considerando que o próximo é diferente dele. Você só consegue amar aquilo que é diferente de você. Não tem sentido você se auto-amar. Nas palavras do autor, quero amar afeiçoadamente o mundo, não como alguém que gosta de um espelho, por ser a própria pessoa, mas como alguém que ama uma mulher, porque ela é completamente diferente. Para uma pessoa amar Deus, ela precisa conceber que Deus existe separadamente dele. Para esse amor ser genuíno, para esse amor ser quente, né? Ser verdadeiro, ser emocional. O amor, ele só vai ser virtuoso, só vai ser uma virtude se você concebe que as almas são separadas. Se você achar que é tudo a mesma coisa, qual é a virtude nisso, né? Eu amar o meu braço e não querer que ele seja cortado fora, né? É uma coisa óbvia, lógica. Agora, eu dar a minha vida pela vida do meu filho, por exemplo, não, aí você tem uma virtude, né? E isso só acontece porque ele está separado de mim. Então, o budismo, ele está muito mais do lado do panteísmo e dessa imanência modernos, enquanto o cristianismo está do lado do quê? Está do lado da humanidade, está do lado da liberdade e do amor. O Chesterton vai mostrar que as filosofias modernas, elas se conectam e se prendem, né? Elas tentam fechar, elas tentam criar uma cadeia fechada para justificar o teu raciocínio, para te deixar com algo seguro sobre o que pisar. Enquanto que o cristianismo não, o cristianismo vem como se fosse uma espada, né? Que ele liberta, ele revoluciona. Em referência a Mateus, ele fala que, né, Jesus não veio com a paz, mas ele veio com uma espada simbólica, né? Então, nas palavras de Chesterton, o amor falso termina em compromisso e filosofia comum, mas o amor verdadeiro sempre terminou em derramamento de sangue. Então, o cristianismo, diferentemente do panteísmo, do budismo, do imanentismo, do próprio estoicismo, né, e outras filosofias, ele propõe um impulso à ação moral. Quando eu penso assim, não, eu não tenho o que fazer em relação ao que está fora das minhas ações, eu não devo me preocupar com isso, eu não devo me abalar, né, com o que está fora das minhas capacidades de resolução, isso me leva a uma conduta apática, uma conduta fria em relação ao mundo. Só o cristianismo vai colocar você numa conduta revolucionária, numa conduta ativa em relação a tudo que acontece no mundo em volta de você. Essa imanência, ela nos leva aí a uma introspecção, a um isolamento, essa quietude, uma indiferença social com tudo que acontece. Nas palavras de Chesterton, a definição do próprio Tibete. Enquanto o cristianismo vai levar o quê? Vai levar a curiosidade, né? A admiração, vai levar a aventura,
vai levar à mudança moral, vai levar à mudança política, uma justa indignação, em uma palavra só, a reforma, a própria revolução. O cristianismo tende a isso, né? Ele é muito forte nesse sentido e a história secular aí nos mostra isso. Fora isso, essa crença de que tudo acaba aqui, de que não há nenhum incentivo especial para você agir de uma forma honrosa, senão um sistema de valor, um sistema de virtude, ela acaba não sendo uma crença boa para a sociedade como um todo. Em um romance emocionante, esse produto puramente cristão, o herói não é comido pelos canibais, mas é essencial para a existência da emoção que ele possa ser comido pelos canibais. O herói deve, e por assim dizer, ser um herói comestível. Então a moral cristã, ela sempre disse ao homem que ele não que ele vai perder a alma dele, né? Mas que ele deveria tomar cuidado para não perder a sua alma. A moral cristã, ela vai considerar que é perverso você chamar um homem de condenado, mas é estritamente religioso e filosófico você dizer para um homem que ele é condenável, que a depender do que ele faça, ele pode ter consequências eternas muito complicadas. Ou seja, o cristianismo, ele não lida com o momento, ele não lida com o amanhã, ele não lida com hoje, né? Ele lida sempre com a eternidade, pregando que como todo mundo sabe, né, que essa nossa vida aqui é um período muito curto, muito pequeno, de todo um processo que é eterno e que a gente não pode sacrificar toda essa eternidade por esses 80, 90, quiçá 100 anos que a gente tem aqui. Então, se a gente tem desejo por revolução, se a gente tem desejo por uma sociedade melhor, por pessoas melhores, por homens mais justos, a nossa saída é o cristianismo, né? E não essas outras doutrinas, essas outras correntes filosóficas. Ele fala que para a gente se livrar de uma doença, a gente tem que repousar. Mas se a gente quer se livrar do pecado, a gente tem que se mexer, a gente tem que sair do lugar, né? E o cristianismo vai te forçar, vai te induzir justamente a isso. Como ele explica, se quisermos, como os santos orientais, simplesmente contemplar quão certas as coisas estão, é claro que apenas diremos que elas devem dar certo. Mas se queremos particularmente fazer com que elas deem certo, devemos insistir que elas podem dar errado. E como eu disse no início, né, da explicação, o mais surpreendente sobre essa questão da fé cristã é que as pessoas que atacam essa fé, no final das contas, elas acabam se auto-atacando. Esse tiro sai pela culatra, elas próprias são atingidas. Então você luta contra a igreja para ter mais liberdade e você acaba tendo o quê? Menos liberdade. Você luta contra a igreja, contra a educação que a igreja dá, e você acaba o quê? Arruinando um sistema de educação que funcionava, um sistema secular de ensino. Nós não admiramos, nós dificilmente desculpamos o fanático que destrói este mundo por amor ao outro. Mas o que dizer do fanático que destrói este mundo por ódio ao outro? Ele sacrifica a própria existência da humanidade à inexistência de Deus. Ele oferece suas vítimas não ao altar, mas apenas para afirmar a ociosidade do altar e o vazio do trono. Ele está pronto para arruinar até mesmo a ética primária pela qual todas as coisas vivem, por causa de sua estranha e eterna vingança contra alguém que nunca viveu. Então, o efeito colateral disso aí é esse. Você acaba sob uma premissa de que você estaria sendo liberal, de que você estaria indo atrás de mais liberdade, você acaba se aprisionando, você acaba se auto-sabotando, né? Você não destrói, como Chesterton mostra, a ortodoxia, você destrói o senso de coragem que as pessoas precisam ter. Você não prova, né, que Adão ele não era responsável perante Deus, né? O que você consegue é provar que um tirano não é responsável pelos atos que ele comete. Você não prova que Adão não deveria ter sido punido, né, que é o ataque à ortodoxia, mas você acaba justificando que um pedófilo não seja punido. Né? Você não prova que a gente não tem uma vida eterna,
mas consegue fazer por tabela que a nossa vida aqui seja apática e incompleta. Então esse é o capítulo 8 da obra Ortodoxia, muito bom, né? Claro que ele depende aí da leitura dos capítulos anteriores, e se gostou do vídeo aí, peço que você curte, compartilhe para a gente continuar procedendo a essas análises. Valeu!